Eu vou precisar trazer o pessoal aqui para a gente comentar essa informação obtida pela Thaís Arbeck. Já está todo mundo aqui. Muito boa tarde, gente. Yuri Pita, Renata Agostini e Leandro Rezende. Yuri Pita, meu querido, vamos jogar para cima. Não sei o que a Ju fez com o Yuri hoje. Ele chegou aqui assim, sabe, lá vai o cachorro arrependido. Como é que é aquele... Essa não é da minha época, É não. do Chaves, mano. Como não é da sua época? Enfim, Chaves, tá bom, mas ele não chegou lembro aqui dela. meio cabisbaixo, meio caidinho. E antes de tudo, então, aqui não. Triste. A Ju só me dá apoio nas intempéries da vida. Já tirou a Ju de cima do problema. Não sabemos do que se trata, estamos aqui todos com o Yuri Pita. Obrigado. Pronto, já arranquei o sorriso do cara na base do bullying. Yuri, tava todo mundo esperando para amanhã esse anúncio. Thaís Arbeck tem, inclusive, o vídeo. Eu vou botar aqui para tocar, ela me enviou. Detalhe, tá, gente? A Thaís, ela está de férias. É assim que se tira férias na CNN, entendeu? Ela tá no aeroporto, mandando notícia. Ela mandou aqui o vídeo, tá aí já com o pronunciamento feito. Então, tudo pronto para Márcio França amanhã, oficialmente candidato ao Senado. Hoje, Thaís Arbeck falou com ele, ele está fora da disputa pelo governo de São Paulo. Mexe e mexe bem. Mexe sem dúvida alguma, Dani. Boa tarde para você, Renata, Leandro, para quem nos acompanha no 360. Era esperado um movimento, mas é um movimento importante essa confirmação e da forma como o Márcio França faz, colocando todo o peso da sua decisão nas questões nacionais, principalmente, no objetivo de eleger o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin na disputa pelo Palácio do Planalto. Não por acaso ele falou desse compromisso com a democracia e dos seus princípios. E aí sim, a corrida para o Senado mais tranquila, sem o recall de um nome popular como o apresentador da Atena e de um nome que tem todo um simbolismo como Sérgio Moro. A grande questão agora, além dessa definição e desse discurso muito focado principalmente na disputa nacional, claro, também com um olhar para a eleição daqui do estado de São Paulo, pelo que você falou, não só para ajudar Fernando Haddad a ser o candidato único da esquerda, e isso foi obtido também com a retirada de Guilherme Boulos do PSOL dessa corrida pelo Palácio dos Bandeirantes. Agora, a grande questão também é a definição do resto da chapa. Se o PSB vai conseguir indicar também o candidato a vice-governador, se vai ser também um homem ou se vai ter o apelo que é mais importante até para a esquerda do que para o campo do centro ou da direita, de ter representatividade na sua chapa, não ser uma chapa tradicional da política com homens brancos, héteros, etc., etc., de cabelo grisalho ou carecas, enfim, é importante para a esquerda ter representatividade e esse é o debate que a gente deve ver agora em relação à posição de vice de Fernando Haddad. Marina Silva ontem, ao 360, inclusive deu uma cancha disso, dizendo que vai trabalhar para que seja indicada uma mulher para essa posição, seja de qual partido for, dentro do arco de alianças que apoia o ex-prefeito Fernando Haddad. Gente, vamos aqui trazer um pouco, isso ajuda, mas não resolve os problemas todos, né? É importante você ter em mente que essa mudança aqui de cenário no maior colégio eleitoral do Brasil tem um impacto forte, já medido pelas pesquisas. Haddad ganha quando França sai, mas os outros candidatos da centro-direita também ganham. Deixa eu falar com a Renata Agostini, que já está com esse mapa pronto aqui todo na cabeça pra gente. Rê. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Yuri. Leandro, boa tarde a todos. Bem, confirmação, Thaís Arbeck nos antecipa, é um passo importante, sim, para um desfecho esperado pelo PT, e que vinha sendo costurado desde o início do ano, gente. Interessante, né, Dani, Yuri e Leandro, que também estão acompanhando isso muito detidamente. Lá atrás, Fernando Haddad dizia que tinha pressa, que não dava para ficar esperando esse timing de França. Márcio França falava que era para o PT e PSB olharem as pesquisas e decidirem lá na frente, em junho, em julho. E Haddad dizia nos bastidores e o entorno da campanha dele de que não dava para ficar com essa indefinição até a metade do ano. No final, cada um levou um pouco, né? Porque França conseguiu empurrar essa decisão,
mas no fim, como ele continuou também nessa vice-liderança, né, nas pesquisas, em segundo lugar nas pesquisas, ele até reconhece aqui nesse material que Thaís Arbex nos mandou, ele fala sobre isso, que ele disse a aliados, né, que palavra é palavra, ele defendia o critério das pesquisas, Haddad está na frente. Esse não é o único peso, né? Lula teve de entrar com muita força para esse acerto sair, tem um arranjo maior que envolve as questões do PT e do PSB. De qualquer forma, França, quando ele deixa a corrida, a gente vê uma dispersão dos votos dele. Dani já trouxe para vocês, a última pesquisa Quest, inclusive, que mediu esses cenários, ela mostrava que Haddad avançava bastante. Então, parte do eleitor de França já reconhece que ele, fora, tem um candidato à esquerda para votar. Mas existe esse perfil diverso no eleitor que França reunia até o momento. E aí, Tarcísio de Freitas e também Rodrigo Garcia, eles sobem. Tarcísio de Freitas fica com uma diferença de 2 pontos percentuais, ou seja, dentro da margem de erro. Mas eles seguem embolados. E esse é um ponto interessante porque era usado, inclusive, pela campanha de Haddad para tentar convencer a Márcio França a se mover mais rapidamente. Porque eles diziam que havia um certo grau de confusão dentro do eleitor de Márcio França, um eleitor que ainda não tinha entendido que o outro polo tinha um candidato, é o caso de Tarcísio de Freitas com Jair Bolsonaro, e que em determinado momento, com o avanço da campanha, ele iria desidratar. É o que as pesquisas mostram. Haddad ganha bastante, mas os outros também absorvem uma parte desse eleitor. Ô, Leandro, agora tem uma questão ainda com outro partido da aliança que estava ali reivindicando ou a vaga de vice ou a vaga do Senado, que é o PSOL, né? O PSOL de Guilherme Boulos, que também era pré-candidato ao governo de São Paulo e sai para ser candidato a deputado federal, fortíssimo nome aí na disputa, porque teve um desempenho grande aqui na eleição para a Prefeitura de São Paulo, vai para tentar rivalizar com o Eduardo Bolsonaro a vaga de mais votado do país. De todo modo, o PSOL queria uma vaga na chamada chapa majoritária, que é essa, né? Governador, vice e Senado. Esses três postos são a chamada chapa majoritária na política. Agora o pessoal vai fazer o quê? Olha, Dani, o pessoal estava contando com isso, né? De ter essa vaga ou na vice ou para o Senado, mas com essa entrada do Márcio França na chapa de Fernando Haddad, o pessoal está estudando lançar uma candidatura própria ao Senado, o que simbolizaria um racha nessa tentativa de construção de uma unidade nos partidos do campo de esquerda no estado de São Paulo. Dani, boa tarde para você, Renata, Yuri e para todo mundo que está com a gente aqui no CNN 360. Nessa semana, Tainá Falcão, nossa repórter, estava aqui com a gente, né? Quando você estava afastada, Dani, na apresentação 360, e a gente foi atrás dessa história, porque logo que isso começou a sinalizar, né, que no final da semana o Márcio França sairia da disputa para o governo do estado, a gente foi correr atrás para saber como que o PSOL, que queria essa vaga na chapa do Haddad para disputar o Senado, como que o PSOL reagiria. E eu conversei com o João Paulo Rilo, que é o presidente estadual do PSOL em São Paulo, e ele me diz que essa ideia está mantida. O PSOL está querendo, sim, se não tiver um espaço nessa chapa majoritária, que agora só tem a vice, né, nessa chapa, o Haddad candidato e ao governo, o Márcio França candidato ao Senado, só sobra a vice. Sem espaço para lançar um nome próprio, o pessoal vai querer fazer uma candidatura própria para disputar o Senado. E aí os nomes seriam os mesmos que já sairiam, que o pessoal já tinha apresentado ao PT. O nome do Juliano Medeiros, que é o presidente nacional do PSOL, e da Natália Merzetta, que é a companheira do Guilherme Boulos. O que o João Paulo Rilo me lembrou é que o Boulos tinha um começo ali de votação pro governo de São Paulo importante, tirou a sua candidatura logo no começo da pré-campanha para poder ajudar a construir essa unidade de esquerda e o fez com essa promessa de que o PSOL teria espaço na chapa. A ponderação do Rilo é que o PSOL é maior do que o PSB em São Paulo e ele faz essa ponderação se baseando na presença do Guilherme Boulos, que teve uma importante votação para a prefeitura e é cotado para ser um dos deputados federais mais votados do país nas eleições de 2022. Então, por isso que o PSOL quer esse espaço, está vendo que não vai ter e está estudando lançar uma candidatura própria ao Senado. Então, a saída do Márcio França da disputa pelo governo do estado está causando aí mais um racha nos partidos de esquerda. Né? Gente, a Thaís Arbex enviou esse filmete que Márcio França vai jogar na rua
para justificar o eleitor dele, ele que tinha a segunda colocação na disputa pelo governo de São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil. A Thaís mandou para a gente, eu vou trazer um pouquinho aqui enquanto a gente separa um trechinho para vocês, né? Márcio França começa dizendo que tem 40 anos de vida pública e que nunca, nos 40 anos de vida pública, viu o Brasil numa situação tão drástica, tão grave. Ele fala especialmente sobre o avanço da fome e diz que o único caminho para mudar tudo isso é eleger juntos. Ele diz, pessoas comprometidas com o resgate dos nossos direitos e que tenham condições de fazer com que o Brasil e São Paulo voltem a crescer. Ele diz ainda que lá atrás havia dito, aquele que estiver melhor posicionado nas pesquisas será o candidato do nosso campo. E ele diz, eu sou um homem de palavra. Fernando Haddad, é com você. Vamos juntos. Eu vou apoiar a candidatura de Fernando Haddad. A gente já tem um trechinho, vamos mostrar para vocês o vídeo Thaís Arbex obteve, no qual Márcio França oficializa que deixa de ser pré-candidato ao governo de São Paulo para apoiar a candidatura de Fernando Haddad, do PT. Olha aí. Nos meus 40 anos de vida pública, eu nunca vi o Brasil numa situação tão grave. A miséria está crescendo e já bate na porta de grande parte das famílias. Nós temos 33 milhões de brasileiros que não sabem se vão ter a próxima refeição. O único caminho para mudar tudo isso é eleger juntos pessoas comprometidas com o resgate dos nossos direitos e que tenham condições de liderar e fazer nossa economia de São Paulo e do Brasil voltar a crescer. Todos temos que fazer a nossa parte e eu estou fazendo a minha. Há tempos atrás eu prometi, foi muito difícil, mas eu me comprometi que quem tivesse na frente nas pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo político. E aqui tem palavra, você sabe disso. É por isso que eu decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad para governador. Ele reuniu essas condições e está na frente nas pesquisas. E é hora de defender, antes de tudo, a democracia. Tá aí, olha, de novo, né? Hora de defender, antes de tudo, a democracia. Mais adiante ele fala, ou a gente tira Bolsonaro do poder, ou a fome vai avançar e o desalento também, as pessoas morando nas ruas. De novo, a vida real dando o tom e me chama muita atenção, Renata, a nacionalização da disputa em São Paulo. Porque ele fala, eu vou fazer campanha para Fernando Haddad, eu voto no Fernando Haddad, mas trata Bolsonaro como pano de fundo maior de alvo a ser combatido, nacionalizando a disputa aqui em São Paulo, Rê. É perfeito. Existe, então, ele dá duas justificativas, né? O fato dele estar sendo coerente com uma régua que ele mesmo colocou, quando ele fala que ele defendia a questão das pesquisas, ele tem palavra. O que está acontecendo agora é que Fernando Haddad tem uma melhor posição e esse pano de fundo que guia a decisão dele, do seu partido, que é se opor a uma força que vem do atual o presidente Jair Bolsonaro. Essa nacionalização que Dani pontua, ela está na cabeça das duas campanhas, tanto a de Fernando Haddad, desde o início, que entende e calcula que sim, São Paulo vai mimetizar a polarização nacional, e ela está na cabeça da campanha de Tarcísio de Freitas, que conta com isso para tirar Rodrigo Garcia da jogada, conta com essa força de polarização. Existe, essa semana conversei ali com alguns integrantes da campanha, um temor muito grande da força que Rodrigo Garcia tem, uma vez que ele está com a máquina na mão, né? Quando a gente fala do poder de Bolsonaro usando a máquina, gente, regionalmente também tem seu efeito. Então, a inserção que ele tem com os prefeitos, o que ele pode, a estrutura do governo, que ao governar ele também ajuda a veicular sua imagem. Então existe uma força na candidatura de Rodrigo Garcia que já apareceu nos números. Não à toa ele está ali muito emparelhado com Tarcísio de Freitas. Mas Tarcísio de Freitas e a campanha dele, né, o partido dele, Republicanos, entendem que essa procura do eleitor por uma oposição ao PT e Bolsonaro sendo essa força motriz vai ser decisiva no final. Dani, vou arrematar porque você me falou dos números da pesquisa, gente. Eu falei que Tarcísio de Freitas ficava com 2 pontos de diferença, né? Ficava um pouco à frente. Os números brutos são com a saída de Márcio França, segundo a pesquisa Quest. Fernando Haddad, do PT, fica com 35% das intenções de voto. Depois vem Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 14%. E aí, Rodrigo Garcia, 2 pontos percentuais abaixo, com 12%. Rodrigo Garcia, que é do PSDB. Gente, a gente está trazendo todos os detalhes dessa última mudança no tabuleiro das eleições no maior colégio eleitoral do Brasil.